Boa noite. Insanidades da vida cotidiana. Espero que gostem dos vídeos. Espero que partilhem. Espero que me façam observações para eu tentar mudar, que eu quero mudar por mim e por vocês. Quero que vocês gostem de mim. Nós nascemos para que gostem de nós. Eu quero que gostem de mim. Não à força. Já me capacitei que não preciso que gostem de mim à força, porque antes de entrarmos no assunto da música, hoje foi muito interessante e eu vou ter que falar sobre isto. Nós estamos em ondas, não consigo definir muito bem, mas nós, as pessoas, umas com as outras, estão em ondas. E quando se está verdadeiramente concentrado e quando se compreende verdadeiramente a pessoa e a situação, nós não precisamos de falar, nós precisamos só de olhar para ela e dizer uma ou outra coisa e fazer outra observação para a pessoa fazer aquilo que nós queremos. Ou seja, domesticar. E a palavra certa é mesmo esta, porque as pessoas já falámos no pensamento religioso, as pessoas estão no mundo, estão milhares de anos atrasadas, intelectualmente, domesticá-las e fazer delas aquilo que nós queremos, aquilo que eu quero, é a coisa mais fácil que existe. Eu já fui assim, já fui muito chato, já fui muito, como é que se diz... Já fui muito publicitário de forma grotesca e chata, como muita gente é, até obter aquilo que quer, às vezes pelo cansaço, e é fácil obter o que se quer das outras pessoas. Pode ser dessa maneira, é a maneira mais fácil e mais cru, mas eu não faço isso porque não é fazer a outra pessoa sentir-se mal. Porque a outra pessoa tem que saber aquilo que eu sou e dizer que se sim ou não. Isso já não é nada comigo, aquilo que eu faço para a outra pessoa e aquilo que ela interage, eu não tenho nada a ver com isso, como por exemplo, aquela frase estúpida que se diz. Aquela frase muito estúpida. Tu és responsável por aquilo que crias para os outros. Isso é uma falácia. Eu não sou nada responsável por aquilo que eu estou a falar com o Eric do nosso projeto. E ele é grandinho o suficiente para saber que se eu roer a corda ou se acontecer alguma coisa, eu não sou nada responsável disso. É quase como uma chantagem, tipo, tu és responsável, tu agora fizeste com que uma mulher ficasse apaixonada por ti e agora és responsável por ela para sempre, nem que a tua vida corra toda mal. Percebes o que eu digo? Sim. Ou seja, tu não és nada responsável por cativares alguém. Cativaste porque és assim. Não és responsável. Tu cativaste-a. Cativaste a pessoa, porque é outra coisa que vocês não conseguem compreender, que é, eu posso, numa altura com uma pessoa, estar a achar que estou a gostar, e estar apaixonado por ela, e passado um dia já não estar. Vocês não compreendem isso, mas pode acontecer, eu posso ser assim, não sou responsável. Ela é que tem que perceber as coisas. E se eu lhe prometer mundos e fundos e isto e aquilo, ela tem que saber com quem é que está. Ou então é porque quer, não é? Pronto. Não vou. Agora, deixamos a psicologia para outros lados, porque ainda vamos falar muito sobre psicologia, porque a psicologia diz tudo sobre nós. Vamos falar sobre música, pronto, não vou falar sobre os vários tipos de música, que isso é uma grande seca para mim. Vou outra vez falar sobre aquilo que falei com o Eric, sobre
quando nós encontramos algo que dizemos assim, putz, cara, isto é a minha cara. Eu não sei se tu já viste em cinema ou em música ou qualquer cena que tu dizes assim, isto parece que foi feito para mim, isto é meu. E eu já encontrei isso no cinema e principalmente na música. Na literatura também, no Nietzsche, mas na literatura não é fácil porque é muita coisa, mas na música eu já encontrei só dois, depois há algumas músicas, avulso, mas eu digo dois na sua obra toda, que aquilo que eles fazem é tudo bom para mim, é uma coisa fabulosa para mim. Pronto. Um é o Sérgio Godinho, que tem letras. Há um melómano que diz que se tu quiseres conhecer os anos 80 e os anos 70 de portugueses, tens que ouvir as músicas do Sérgio Godinho. Ele conta o amor e o desamor e as relações entre as pessoas de uma forma poética e de uma forma muito bonita. O Sérgio Godinho, pronto, e depois tem músicas que são autênticas obras de arte. O Primeiro Dia é uma obra de arte. O Primeiro Dia, eu não sei onde é que ele foi buscar aquilo para conseguir fazer um poema e uma música como aquelas, como o Primeiro Dia. Porque aquilo poderia ser uma ópera, poderia ser um filme, e é tudo, e o que está ali é a tua vida. Aquilo que tu sentes, aquilo que as pessoas fazem por ti, aquilo que tu depois achas que já mudou, mas afinal já não mudou, e que tu vais-te rebentar todo, mas afinal não vais nada, porque a vida continua. O primeiro dia dele, pronto, começa assim mesmo, é quando tu começas muito mal, e depois tem lá uma parte em que tu parece que vais morrer lá no filme, navega-se sem barco, sem vela ou navio, não é? Pronto, navega-se, pronto, parece que está tudo muito mal, mesmo até a música, e depois ele diz, e entretanto o fumo fez cinza da brasa. Da maré cheia vem uma maré basa. Nasce um novo corpo e no braço outra asa. Ou seja, da maré cheia vem a base. E nasce outra coisa. Porque tu depois já estás tão cansado, já estás tão, como é que se diz, já estás tão demolido, já estás tão enfraquecido, que o cansaço é bom. Faz com que tu já, pronto, é assim a vida, deixa-me ir. Tenho que ir, pronto. Até que depois vem, até tu chegas ao degredo completo, em que parece que está tudo mal. Está tudo mal, mas não está. Porque depois rebentas e tens que voltar. Nasce um novo dia e no braço o traz. Pronto, é o Sérgio Godinho. E o outro é um Leonard Cohen. O Leonard Cohen tem que ser, se nós tivéssemos muito tempo, como é óbvio, se nós tivéssemos muito tempo, e se as pessoas gostassem, era para eu pegar aqui nas letras das músicas do Leonard Cohen e mostrar a todas essas pessoas que falam sobre o Leonard Cohen, que ele era misógino, que ele era antissemita, que ele era religioso, e eu desmontar isso tudo, com as palavras todas que ele diz. Nada. Eu até acho, por aquilo que eu sei do Leonard, e não há cantor que eu conheça. Eu sei as letras das músicas todas dele de cor, que são quase milhares. Sei tudo.
tudo. Só ouço Cohen, pronto. E de cada vez que eu ouço é uma coisa, e ele é filósofo, ele é artista, e ele mostra tudo por outras palavras, mas de uma maneira irónica, em que tu estás, pronto, a música que toda a gente conhece é o Aleluia, que toda a gente faz uma cover, Aleluia, sabes? Até os padres fazem uma cover, porque aparentemente parece que é uma música religiosa. Não tem nada a ver. Aquela música é sobre... Aquela música é sobre o Sansão e é sobre a história do Sansão e da Dalila, da Bíblia, mas é contada de uma forma erótica. And from her lips she drew Aleluia. A Dalila corta o cabelo para ele ficar pouco forte e dos lábios dele faz com que saia Aleluia. Sim, apá, é muito... o que tu... Pronto, agora eu vou traduzir torpemente, porque estou aqui só. O que tu estás a ouvir agora não é algum santo que viu a luz. Não é ninguém, não. É uma aleluia desgraçada e rebentada. É o que eu estou a contar agora. É o que ele diz. Pronto. Portanto, é uma estupidez quando eu vejo os padrecos a cantarem essa música. Não tem nada a ver, nada. E depois ele diz coisas sobre Deus, sobre Cristo, que as pessoas interpretam para uma coisa que não é. Ele tem um que se chama Father, que é completamente anti-Deus. E depois ele tem músicas, porque as pessoas têm uma ideia que uma música tem que ser metaleira, e os gajos têm que ser feios, que é para a música meter medo, sabes? Essas músicas não metem medo, só dizem sempre a mesma merda. Não tem coisa. Agora, começas a ler certas músicas do Leonard Cohen, The Future, o futuro, vais ver a tua mãe ser violada e ser morta, e vais ver fetos, e vais ver isto, e vais ver aquilo, e da maneira como ele conta, isso é que é uma música para tu pensares como é que são as coisas. Aliás, ele fez esse álbum para um filme que se chama Natural Born Killers, Assassinos Natos. Já deves ter visto, que é com aquele gajo careca, que eles só matam pessoas e depois são muito famosos. Não sei se já viste. Eu já vi isso. Pronto. E ele fez essa música para eles. E tem lá uma parte em que ele diz assim, em que ele parece que está a fazer a apologia de eles matarem toda a gente, porque eles têm um amor fantástico. E ele e ela. E então ele diz que vai acabar tudo, porque é violência, porque é fogo, porque eles querem dar cabo de tudo, e acaba com uma coisa fantástica que diz assim: But love is the only engine of survival. O amor é a única hipótese de sobrevivência. Porque é o amor entre eles os dois. Que são psicopatas, que só matam gente, que são completamente loucos. Pronto. E fez essa música para aí. E depois tem outra música que é o Democracy, sobre a política, que tem lá uma frase que deveria... Essa frase devia estar em todo um lado. E eu vou só dissertar sobre esta frase, que também tem a ver com as eleições que estamos agora perto e sobre como é que as pessoas são e como é que as pessoas querem que tu sejas. Que está tudo só numa frase. Pronto, e ele fala sobre a América, mas pronto. E ele diz assim: It's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Então, o que é que ele diz? É aqui que os solitários te dizem que o teu coração tem que abrir de uma forma fundamental. Percebes isso ou não? Hã? Então, é aqui que os políticos te dizem que o teu coração
têm que se abrir da forma como eles querem. It's here the lonely say. É aqui que os solitários, os vagabundos, os que não têm eira nem beira, os que não sabem pensar, os dementes, it's here the lonely say that que o coração tem que abrir. Eles dizem que o coração tem que abrir. De uma forma, não é fundamental de ser fundamental, não. De uma forma ortodoxa, de uma forma prioritária, de uma forma sem tu poderes pensar, de uma forma obrigatória. O teu coração tem que abrir obrigatoriamente. O solitário, que é o que as pessoas fazem agora, está a dizer para as pessoas que o coração delas tem que abrir de uma forma, como é que eu hei de falar? Tem que abrir da forma como eles querem. Não é da forma como tu queres. O teu coração não tem... O solitário, o nojento, o doente, é que te diz a ti que o teu coração tem que abrir como ele quer. Tem que se abrir para a vida como ele quer. Não é como tu queres. A brincares e a rires e a fazeres isto e a fazeres aquilo. Não. É como ele quer. Porque ele é um solitário com inveja da tua procura de liberdade e de paixão. E depois inventa todas essas coisas todas. Para tu andares assim. Não, nunca se esqueçam desta frase. It's here, é aqui, the lonely say, que os solitários dizem, mandam, that the heart, que o coração, has got to open, tem que abrir, in a fundamental way, de uma forma mandada. Já percebeste as implicações disso tudo? O solitário quer que tu faças aquilo que ele quer. Não quer que tu sejas tu próprio. É aqui que o solitário quer que o teu coração abra, que a tua vida abra, conforme ele quer. E é assim que a vida é. Pelo bem ou pelo mal, pelos amigos, pelos pais, pela sociedade que nos dizem, às vezes não é pelo mal que nos fazem isso, e impingem-nos isso. Minha mãe educou-me de uma certa forma. Pronto, e acho que ficamos por aqui, não? Não tem mais nada. Que horas são? 11h40. Temos tempo, um bocadito. Ora bem, então, o Leonard Cohen deve ser lido, deve ser visto, bem como muitos outros músicos. Eu no outro dia estive a pensar nos góticos. Nos góticos. O gótico é em música, mas não vou falar em música gótica, clássica, erudita, não. Eu vou falar no gótico do rock e do metal, digamos assim. Que eu gostava muito e ainda gosto. Porquê? Porque o gótico é o romântico levado ao extremo, sabias? Sim. E então, como é levado ao extremo, o romântico tem muito a ver com as tuas sensações. Então, e também tem muito com a tua pulsão de morte e de vida, ok? Por isso é que há aquelas lendas todas do lobisomem, da noite, do sangue, de morrer, de se matar, ok? Mas ao mesmo tempo o sexo pelo meio, sempre, para se encontrarem depois da vida. E então o gótico é bonito porque usa um violino, depois põe o rock, etc, etc, etc. No entanto, é uma coisa que é bonita, somente, na minha opinião.
porque não te traz utilidade absolutamente alguma. Porquê? Porquê? Porque estás a procurar estar com uma pessoa até ao fim e morrer por ela, morrer por uma pessoa, pronto, está bem? Estás disposto a fazer tudo por essa pessoa e essa pessoa por ti, quer dizer, supostamente que não sabes, porque há músicas em que eles dizem que são os servos delas e etc. Ou seja, é quase como um masoquismo. Tu não sabes se aquela pessoa merece ou não aquilo. Tu levares. Porquê é que tens que levar? Porquê é que nós temos que levar ao extremo os nossos sentimentos por quem amamos? Não, mas é uma modalidade, né? Hã? É uma modalidade de música, é um estilo. Não, mas agora, falando mesmo até em músicas românticas que toda a gente gosta, muita gente, muitas parolas supostamente modernas, que gostam muito de ouvir aquelas músicas que se diz que são de dor de corno. Sertanejo. Sim, pronto, coisas que gostam de ouvir para se sentirem muito mal, porque o homem deixou-as. Mas porquê que é preciso fazer um drama de tamanho nas relações? Sabes? Quando existem milhares de milhões de pessoas que se podem complementar umas às outras. E eu posso estar 30 anos com uma pessoa, não estou a falar na minha mãe. E nos meus amigos, pior ainda, não é? Se bem que eu agora já nem falo com eles. Eu estou sempre sozinho, pronto. Mas porquê que eu hei de dedicar a minha vida toda e deixar as minhas coisas todas por causa de uma pessoa? Eu acho que eles dão muita força para um sentimento que é passageiro. São coisas passageiras. Todos nós tivemos os nossos desgostos de amor e lidamos à nossa maneira. Há uns que lidam de uma maneira pior do que outra. Claro que fica sempre aquela mágoa. Eu tenho as minhas mágoas e as minhas dores, mas tento perceber. Eu não sou perfeito. Posso estar com uma pessoa 20 anos e faltar-me qualquer coisa que ela vê noutra. Porque é que eu tenho que pegar logo numa faca e numa arma e andar atrás e olhar sempre para o que eu fiz, que foi bom. E o que vem para a frente? Claro que não vai ser bom porque eu só penso no que está atrás. Voltamos sempre ao mesmo. As pessoas não têm a capacidade de discernir e de relativizar as coisas. Umas entre outras, em termos de relacionais, sabes? De estar com a pessoa e a outra pessoa não a compreender, porque diz, eu quero muita compreensão, mas depois não se compreende, porque não tenta compreendê-lo, porque tu podes querer estar sozinho, e a pessoa, porque é que não tenta compreender-te que tu queres estar sozinho? E depois também tem tudo a ver com... comunicação também. Pô, mas mesmo às vezes a comunicação... Sim, também eu acho que tem a ver que existem pessoas, como sabes, que estão mais em sintonia connosco de nos compreenderem, e nós a elas, do que outras. E quando nos metemos com as outras é quando damos cabo de tudo. Pessoas que não nos compreendem, que não querem compreender, que nós tentamos dizer isto, dizer aquilo. Agora, o que eu acho é que nós não devemos perder tempo, e eu não vou perder tempo com mulher nenhuma, nem com homem nenhum. Não, com homem, eu acho que depois de 50 anos, acho que não vou. Não vou. Sei lá, já posso, pronto. Então sabe-se lá, se há muitos é porque é bom. Pronto, não vou falar sobre essas coisas. O que eu vou falar é que eu não vou perder o meu tempo com qualquer mulher que seja. Mas isso também tem a ver com as minhas experiências e com os meus pensamentos. Eu posso estar com uma pessoa, e estou com ela, muito bem, conto-me tudo.
E ela tem que me perceber. Quando ela não me consegue perceber, porque eu percebo-a e aceito-a, e eu vou-me embora. Outra coisa, gosto dela, digo-me uma vez que gosto dela. À segunda vez, vou-me embora, porque eu não vou humilhar-me, que é uma humilhação completa, de andar feito um cachorro atrás de uma mulher só para levar para a cama, só para ter aquilo que eu quero. O que eu digo é, eu quero-te. Posso dizer que quero levar uma mulher para a cama, mas com alguma classe. Olha, eu quero isto, pronto. E ela diz-me, claro que não. Na boa, fica tudo bem, podemos ficar amigos. Quando é mal. Porque é que eu tenho que andar, como a maior parte dos alfas fazem, mas elas também têm culpa, que andam atrás delas por elas serem muito, muito bonitas, que se metem todas em biquíni e aquelas coisas todas, porque elas também gostam de ser mostradas, porque isso tem a ver com a fêmea e o macho, e os machos em roda delas, e não se acreditam em nada do que elas pensam daquelas palavras, mas estão lá e saem com elas, e às vezes estão uma noite com elas, e elas estão a falar com eles de coisas que não lhes interessam, e os gajos mentirosos, só para as levar para a cama, ou só para fazer de conta que são amigos de uma gaja boa. Pois é. Opa, fazem isso, e estão ali sempre, pois é, minha amiga, mas a culpa também é delas. Porquê? Porque não sabem ver isso ou gostam. Tipo, este gajo não dá, deixa-me ter outro gajo como plano B. E a gente tem que trazer alguém para vir falar sobre isso. Não achas? Tem que vir aqui com uma mulher, com uma senhora, para a senhora dar também, porque isso é a minha opinião. Eu posso falar sobre os homens, porque tenho essa opinião, mas as senhoras as senhoras pensam de uma maneira completamente diferente de nós. Muito mais complexa do que nós. Muito mais complexa. E era muito. E vamos fazer depois, daqui por algum tempo, vídeos, e eu aqui com algumas pessoas que não são conhecidas, que são minhas conhecidas, que eu gosto, e um dia convido uma mulher para uma conversa porreira, para estarmos aqui a falar sobre estas coisas todas, e vamos andar para a frente, e vocês vão gostar, e eu já vos disse que vou-vos dar uma explicação de serem felizes. Acreditem, não é para acreditar, é verdade. Só que para já tem que se andar, tem que ir falando, porque imaginem que vocês ficam com esta ideia de que eu vos vou dar uma hipótese mesmo de serem felizes e livres. E então eu dou-vos essa hipótese e vocês já não veem mais nada. Eu também não sou burro. Não é óbvio, eu tenho que guardar as minhas cartadas, como aquilo que nós falamos, que eu tenho em mim uma tese e uma ideia que nunca li em lado nenhum, e que é uma proposta que creio estar certo, que vamos pôr vamos experimentar várias vezes, indutivamente, o Eric e eu, se estamos corretos, que eu não posso dizer já, porque pode estar certa, e se for certa é revolucionária e pode ser roubada. E não vai ser roubada. É que se estiver certo, o Eric sabe as implicações disso tudo. Que eu tenho. Como é óbvio. Mas isto são coisas que nós vamos andando e vamos falando, e espero que gostem. Insanidades da vida cotidiana. Para eu poder, daqui por 3 anos, eu e o Eric, só estarmos aqui e passarmos os nossos dias todos aqui convosco. Daqui por 3 anos. Não, quero ser igual o Camilo. Camilo? Quero ser igual o Camilo, puta e vinho verde. Claro, então ouviram bem o Eric. Portanto, mais e mais, porque vocês sabem que eu tenho razão. Porque vocês sabem que nunca viram nunca ouviram ninguém como eu a falar sobre estas coisas, e porque até acham é interessante, e como acham interessante vão ter que me dar uma ajuda e partilhar com muita gente. E convidar-me
para o que quer que seja, para eu ser visto cada vez mais vezes, para ter só esta vida que vai ser boa para mim e para o Eric, mas principalmente para vocês. Um grande abraço para os alfas e um beijinho para as senhoras. Creio que não disse muitas asneiras, peço desculpa por nos inícios ter falado muito alto, também as pessoas também vão mudando e eu tento sempre mudar, mas mudar no estilo, não é naquilo que eu sou, que eu não quero mudar nisso, como é óbvio. Sapere aude, ousa saber. Ok?